Capítulo 2. Dialética materialista. A dialética materialista marxista é a doutrina sobre o movimento e o desenvolvimento mais profunda, multilateral e rica em conteúdo. Ela constitui o resultado da história multissecular do conhecimento do mundo, a generalização do imenso material da prática social. A dialética materialista e o materialismo filosófico estão indissoluvelmente ligados e se interpenetram, como dois aspectos da doutrina filosófica do marxismo, que constituiu um todo único. A diferença entre eles consiste em que, ao lado do materialismo filosófico marxista, salientamos as relações entre a matéria e a consciência, a concepção da matéria, a doutrina sobre a unidade material do mundo, a análise das formas de existência da matéria, etc. Enquanto que, ao falar da dialética materialista, colocamos em primeiro plano a doutrina sobre a conexão universal e as leis do movimento e do desenvolvimento do mundo objetivo e seu reflexo na consciência do homem. Os filósofos da antiguidade grega denominavam de arte da dialética, dialétike, tekné, a habilidade de estabelecer a verdade por meio de discussões ou conversações nas quais se manifestam as contradições do ponto de vista dos interlocutores. No fim do século XVIII e começo do século XIX, os filósofos idealistas alemães, particularmente Hegel, compreenderam a dialética como o desenvolvimento do pensamento através das contradições que se revelam no próprio pensamento. Hegel descreveu minuciosamente as formas fundamentais do pensamento dialético. Todavia, elaborou sua dialética partindo do ponto de vista errôneo, idealista, segundo o qual o desenvolvimento dialético é próprio apenas do pensamento, do espírito, da ideia, e não da natureza. Como dizia Marx, a dialética de Hegel estava de cabeça para baixo. Para uma interpretação correta da dialética, era necessário colocá-la de pé. Marx e Engels, assim, fizeram criando a dialética materialista e dando ao termo dialética um novo conteúdo. Partindo do princípio da unidade material do mundo, os fundadores do marxismo passaram a considerar a dialética como a doutrina sobre a conexão universal, sobre as leis mais gerais do desenvolvimento de toda a realidade. Com isso, a dialética transformou-se da doutrina idealista hegeliana sobre o movimento do pensamento na doutrina materialista sobre as leis gerais do desenvolvimento do ser. A dialética do desenvolvimento de nossos conceitos, dialética subjetiva, tornou-se, desse modo, o reflexo da dialética do desenvolvimento do próprio ser, dialética objetiva, no pensamento científico. Cada ciência específica estuda as formas do movimento e as leis de diferentes esferas da realidade. A dialética é uma ciência particular, estuda as leis mais gerais de todas as espécies de movimento, transformação, desenvolvimento. A universalidade das leis da dialética consiste em que atua na natureza e na sociedade, estando a elas subordinado ao próprio pensamento. Marx e Engels encaravam a dialética não só como uma teoria científica, mas também como um método de conhecimento e como um guia para a ação. O conhecimento das leis gerais do desenvolvimento dá a possibilidade de entender o passado, compreender acertadamente os processos em curso e prever o futuro. Ele representa, por isso, um modo de enfocar a investigação e a ação prática baseada nos resultados dessa investigação. Em todo o curso da história e também na atualidade, a dialética tem que lutar contra o modo de pensar e a concepção do mundo que lhe é hostil, a metafísica. A palavra metafísica não significa na literatura filosófica marxista o mesmo que na literatura pré-marxista e na filosofia burguesa contemporânea. Na literatura pré-marxista, esta palavra grega, na sua expressão mais exata, tá metafísica, o que vem depois da física, da ciência sobre a natureza, significava uma parte especial da filosofia. A parte em que os filósofos tentavam, e ainda tentam, pelo caminho puramente especulativo, compreender
a essência das coisas, que supõe imutável e eterna. Criticando os sistemas metafísicos anticientíficos e falsos, Marx e Engels usavam a palavra metafísica para denominar não uma parte da filosofia, nem o conhecimento especulativo, mas um método de investigação de pensamento adotado pelos criadores de tal sistema e oposto ao método dialético. Atualmente, na filosofia marxista, o termo metafísica é empregado quase exclusivamente nesse sentido. O defeito fundamental da metafísica é a sua visão unilateral, limitada e rígida do mundo, é a sua propensão a exagerar e absolutizar aspectos isolados dos fenômenos e a não levar em conta outros, não menos importantes. Assim, por exemplo, o metafísico vê a relativa estabilidade, o caráter definido das coisas, mas não observa suas modificações e seu desenvolvimento. Dirige sua atenção para aquilo que distingue um dado fenômeno do conjunto de outros fenômenos, mas não está em condições de discernir suas várias relações e seus profundos laços com outras coisas e outros fenômenos. Admite apenas respostas definitivas a todas as questões colocadas ante a ciência, sem compreender que a própria realidade se desenvolve e que qualquer tese científica é válida somente dentro de determinados limites. O método metafísico é mais ou menos útil para a vida corrente e nos graus inferiores de desenvolvimento da ciência, mas fracassa inevitavelmente quando se tenta explicar com a sua ajuda processos complexos de desenvolvimento. A ciência natural e a vida política social, a cada passo, revelam a insuficiência da metafísica e a necessidade de uma substituição pela dialética. Entretanto, a metafísica até agora não foi eliminada, nem da filosofia, nem das ciências especiais. Como se explica a vitalidade da metafísica? Houve época em que o pensamento científico não era, no fundamental, dialético, e sim metafísico. O modo metafísico de pensamento, como método da ciência, constituiu-se definitivamente e difundiu-se nos séculos XVII e XVIII, no período de formação das ciências modernas. As ciências naturais se ocupavam, então, primordialmente da coleta de informações sobre a natureza, da descrição de diferentes coisas e fenômenos, da divisão da natureza e de seus fenômenos de determinadas classes. Mas, para descrever uma ou outra coisa, era necessário separá-la do conjunto e examiná-la isoladamente. Como resultado de tal método, surgiu o hábito de analisar os objetos e fenômenos de maneira isolada, fora de sua conexão universal. E isso não dava a possibilidade de ver o desenvolvimento das coisas, o fato de que umas coisas procedem de outras, diferentes delas. Assim surgiu o método metafísico de pensamento, que encara as coisas separadas umas das outras, fora do processo de desenvolvimento. A metafísica dominou durante longo tempo na consciência dos homens. Tornou-se uma tradição do pensamento científico. A aplicação do método metafísico em nossa época não se justifica de modo algum. A metafísica é um método atrasado, uma concepção de mundo atrasada, que desempenha um papel extraordinariamente negativo tanto no conhecimento científico como na vida política e social, porque leva facilmente a grandes erros e equívocos. A segunda causa da vitalidade da metafísica é a atitude hostil em relação à dialética materialista, adotada há tempos pelos ideólogos da burguesia. Em seu aspecto racional, escreveu Marx, a dialética infunde à burguesia e aos seus ideólogos doutrinários apenas o ódio e o horror, porque na compreensão positiva do existente, ela inclui ao mesmo tempo a compreensão de sua negação, de sua destruição necessária. Cada formação social ela encara em movimento e, por conseguinte, também em seu aspecto transitório, não se curva diante de nada e, em sua própria essência, é crítica e revolucionária. Não é de admirar que, sob a pressão política e ideológica das forças reacionárias, muitos cientistas e filósofos nos países capitalistas até agora tenham a dialética, não a conheçam, temam a dialética, não a conheçam nem a estudem. Encarem-na
como prevenção e se deixem levar pela metafísica. A dialética materialista marxista fornece uma arma segura para a luta contra a metafísica, para a análise científica de todos os fenômenos da realidade em desenvolvimento.